É Getúlio, né? Então, eu preciso consertar isso aqui. Funciona tudo, só não liga, tá? Como é que funciona tudo, mas não liga? Então não funciona, né? Foi o que eu disse. Então, quanto é que fica? Moça, eu vou explicar mais uma vez. É preciso deixar o equipamento no balcão. Após isso, o técnico faz a análise e depois passamos o orçamento para você. Ué? Mas você não é o cara? Não. Achei que fosse. Eu vou no meu vizinho, que ele faz na hora. Ridículo, né? Eu sei. Espero que meus familiares não assistam isso. Pessoal, mas infelizmente é a pura verdade, tá? As pessoas querem orçamento à distância. Infelizmente não passamos. Então, nosso orçamento é sem custo. Entretanto, para você saber o valor do reparo, você precisa enviar. E como é que você envia? Todo mundo já sabe a resposta. O primeiro link na descrição desse vídeo aí é o site. No site tem uma parte, a primeira parte lá você coloca seu e-mail e tem, você digita seu e-mail e clica em Getúlio me ajuda, tá? E a partir disso aí você vai receber uma sequência de e-mails informando passo a passo para poder enviar o seu equipamento. Também temos cursos, entretanto os cursos têm momentos exatos, tá? Que eu lanço, não é sempre, não está sempre disponível, mas entra no site também, tem uma partezinha lá de cursos, onde mostra exatamente lá os cursos que a gente está praticando hoje, os cursos que a gente está disponibilizando hoje. Além disso, no site também tem algumas respostas prontas de perguntas como essa, por exemplo, perguntas como, por exemplo, o que vocês consertam? Tem respondido no site. Entra lá embaixo, tem um FAQ, onde a maioria das perguntas que eu posso responder estão lá. E último recado muito importante, se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? E se você é inscrito, confere se você continua inscrito e também ative o sininho. Deixa o like aí e agora sim vamos pro vídeo. Fala pessoal, beleza? Vou mais um vídeo aqui que se você está esperando o conserto dessa placa, já pode sair, não precisa nem continuar. Porque essa aqui está condenada, eu vou mostrar o porquê e porque eu estou gravando de uma placa já condenada, né? Eu estou fazendo o diagnóstico dela aqui, mas já cheguei à conclusão do problema dela. Mas eu quero passar esse vídeo para servir como dica, tá? Porque eu percebo que algumas pessoas não sabem isso, apesar de ser uma coisa bem intuitiva, né? Bem intuitivo, mas algumas pessoas não sabem disso. Vamos lá. Equipamento é uma Z170, tá? Uma das Rock aqui, já eu mostro ela. Mas antes de mostrar, eu queria relatar o que aconteceu aqui com essa placa. Que, de acordo com o cliente, né, ele tinha a placa-mãe, após usar um cabo PCI Express extensor, ou seja, né, o extensor que a gente usa aqui, tá, que usa de mineração, que é bem comum aí, hoje é 50 conto o extensor desse, é bem baratinho. Após usar o extensor, na 16X, na porta 16X, a placa não ligou mais, tá? E ela realmente não está ligando. Então por que eu quis gravar esse vídeo? Porque, de fato, extensores é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. E isso é uma coisa que é tão intuitiva, mas algumas pessoas não se atentam a isso. Acham que extensor de placa, adaptador PCI Express M2, é tudo, não, beleza, funciona tudo 100%. Não, tá? Não é assim. Extensores, esses adaptadores, tudo é feito na China, na verdade, né? Mas esses extensores especificamente, eles são feitos em massa. Não é China onde fabrica as placas da ASUS, onde fabrica as placas da Gigabyte, que algumas pessoas acham que a Gigabyte fabrica, né? Mas não, a PCB, né, o waffle dela vem tudo da China, tá? Peças, microcomponentes é da China também, eles só montam aqui, tá? Alguma coisa ou outra pode até produzir, mas o importante não é tudo feito na China. Só porque não é uma indústria que as extensores, né, voltando aos extensores, não é uma indústria que fabrica placa, né? É fundo de quintal, gente. É fundo de quintal. A verdade é extensor, adaptador, mesmo que veio na marca tal. Nossa, eu comprei um adaptador, um M2 da Kingston e veio aqui um adaptador junto. Não importa. Eles têm um grande risco de dar problema, tá? E eu percebi que é uma coisa tão intuitiva, mas as pessoas não se atentam a isso. Por quê? Porque eu recebi aí, eu não vou falar quem é, porque ele pediu para não falar, mas eu recebi de um youtuber, tá, grande aí, que faz coisas relacionadas a review, a coisas relacionadas à tecnologia, e ele me mandou 3 M2, SSD M2, tá?
Detalhe, eu não reparo esse tipo de equipamento, só porque com ele eu falei, não, me manda aqui, ele insistiu, não, vou mandar e tudo, como é youtuber lá, eu falei, não, manda que eu vou dar uma olhada. E confirmei que os 3 adaptadores, os 3 M2 estavam queimados, os 3 M2 queimados. Só que junto ele mandou o adaptador de um deles. E, para minha surpresa, justamente o que estava queimando os M2 era o adaptador, tá? E o adaptador ele vinha junto com uma marca conhecida. E isso aí eu tive confirmação, que eu não mexo em recuperação de dados, atualmente eu parei, tá? O meu nicho é outro, o meu leque de opções é outro, né? É diferente, eu já trabalhei com isso, mas hoje não mexo mais. Então eu entrei em contato com uma pessoa especializada lá de São Paulo, né? Que é o Tom, né? Eu chamo ele de Tom, ele chama o Wellington, e ele tem até um canal, tá? Se eu lembrar na edição, né? Na hora de subir o vídeo, na verdade eu coloco o link aqui embaixo, tá? Ele trabalha só com isso, certo? Então assim, ele mesmo me confirmou que tem uma marca, essa marca, né, que estava apresentando problema nesses adaptadores M2. E a marca grande, marca conhecida, estava queimando os SSD. Então, esse vídeo todo é para deixar bem claro que toma muito cuidado com o extensor, com o adaptador que você liga na sua placa. Porque acontece muito mesmo de queimar. Tá? Como é feito em massa, lá uns chinesinhos trabalhando lá o tempo todo, né, sem descanso, 24 horas por dia. Eu já vi acontecer da polaridade desses tensores estarem errados. Então quando eu compro, eu comprei 4 ali, né? Quando compro aqui, normalmente eu pego pelo menos um e faço a medição para ver se não está invertido, tá? Eu pego um de amostragem para ver se não está invertido, porque isso pode danificar a sua placa, tá? Nesse caso aí, desse exemplo, desse youtuber, ele perdeu 3 M2, né? E M2, pra vocês terem ideia, Samsung, o Evo, tá? Um de 512, se não me engano. Acho que foram 2 Evos e um Kingston, todos 512, tá? Todos 512, então ele perdeu 3 M2, certo? Por conta do adaptador, tá? E esse cliente aqui dessa placa perdeu a placa-mãe por conta de um extensor Riser, né? O extensor PCI Express. Então toma muito cuidado, tá? É por essas e outras que eu não costumo recomendar esse tipo de coisa, eu não costumo, nossa, qual que adaptador que é esse? Não sei, não tem marca, é genérico mesmo, é China, é marca China, tá? Então depois cai em cima de mim uma responsabilidade que eu não tenho, tá? Então eu nem recomendo por conta disso. Aqui eu uso, pô, mas você usa? Uso, mas eu trabalho com isso, né? Então, ok, eu assumo o risco, eu faço os testes antes, então, beleza, né? Tá? Então toma muito cuidado com isso. Deixa eu mostrar a placa aqui o porquê que ela não vai dar certo, tá? Olha aqui, placa da hora, né? Nikish, acho que é esse nome, né? Um dedicatório aqui, né? Esse cara aqui acho que ele é overclocker, né? Não sei que é não, deve ser um cara aí pica, né? Da parte de hardware, tá? É uma placa dedicada a ele, parece, né? Enfim, né? Tem a assinatura dele aqui, desenvolvido, né? Pelo Nikish, né? Não sei, é só designer, acho que não é só designer, deve ser outra coisa também, né? Porque só designer não tinha motivo. Porque... Enfim, é bonita a placa, tá? Não tô dizendo que não seja, bem bonita, tem uns dissipadores aqui também, ó, bem legal, tá? Essa outra placa aqui, essa outra parte, certo? Esse cliente aqui, ele ligou o adaptador do extensor PCI Express e simplesmente a placa entrou em curto. O que é que tá em curto nela? Adivinha? Uma dica aí que serve pro pessoal, que muitas pessoas não sabem disso, tá? O controlador, a placa, normalmente ela tem uma PCI Express 16X, então ele deixou isso informado no sistema ali, né? Tá no sistema, ou seja, ele informou para a Bruna ali e a Bruna passou no sistema. Ele tem uma PCI Express 16X, a outra é 8X, 4X, 1X ou 8, 44, 8 ou 16, 8, 44, enfim, né? Deu para entender que normalmente é só um slot que tem barramento 16X. E a dica que eu dou é o seguinte, barramento 16X, ele é controlado, entre aspas, pelo processador. Por que o 16X é pelo processador? O 8X é pelo PCH, o 4X é pelo PCH, X1 é PCH, 1X, né, PCH, porque a comunicação é mais rápida, tá? Ele torna a comunicação mais rápida. Isso não influencia no overclock, vamos dizer assim, no jogo, mas ele tem essa função. Tanto que os PCH, até a arquitetura de PCH, ela foi desenvolvida justamente para cortar a comunicação entre memória, processador, PCI e processador. Antes de existir a Ponte Norte que fazia isso. A Ponte Norte ela tinha comunicação do PCI Express, aí eu já não sei se é só 16X, se era 8X, eu não sei, tá? Mas ela tinha comunicação, ela era intermediária da comunicação entre a Ponte Norte e o processador e memória, Ponte Norte, processador. Hoje não, hoje a comunicação é feita memória, processador, PCI 16X, processador. Tá? Então ele
colocaram um atalho para melhorar, né, a velocidade aí de transferência, de ida e de vinda, né? De entrada e saída, né? Por isso que chama I/O, né? Super I/O, tá? Então o que acontece? Pô, mas então se ele ligou na 16X e o PCH queimou, por que não queimou o processador? Bom, primeiro, ele não mandou o processador, talvez o processador também esteja queimado. Só que é óbvio, né? Mais uma coisa bem intuitiva aí, antes que algum mongol pergunte, né? Nossa, mas então você está falando besteira. Então, se quem controla a 16X é o processador, por que queimou o PCH? Porque é óbvio que sem o PCH não funciona. Então, mesmo que a comunicação seja direta com o processador, ainda assim tem terminais ou comunicação também com o PCH. E dependendo do caso, o PCH, dependendo não, acho que sei lá, 99% das vezes o PCH é muito mais frágil com o processador, né? Só ver o tamanho aqui, né? Ó, a diferença, a espessura, tá? O bolachão que é um processador, né? E o PCH é esse chipzinho aqui sensível, né? Bem mais sensível, tá? Então, o que aconteceu aqui é que o PCH, ele simplesmente foi para o espaço, tá? Porque a comunicação bateu no PCH. Pode ser que o processador também esteja queimado? Sim, pode ser que ele esteja queimado, mas o cliente não mandou, então não tem o que fazer. O que acontece com ela? Ó, aqui fazendo a medição no multímetro, ver se consigo aqui, ó, tá? A parte de baixo do PCH todo em curto, ó, certo? 2.2, tá? Isso aqui é a minha referência, certo? Ó, tá vendo em curto aqui, ó, 1,5, beleza? Então ele tem uma queda, né? Mas isso aqui é completamente em curto, não é resistência, tá? Ó, aqui em curto, peraí, aqui curto, ó, 1.8, tá vendo? Até diminuiu agora, ó, tá? O outro aqui também, enfim, a parte de baixo dele, lateral, todas estão em curto, tá? Ó, todas, do PCH, aqui, esse também, não, esse aqui não, tá vendo? Ó, esse aqui não, ou seja, dentro, ó, deixa eu dar um zoom, deixa eu aproximar. Tá? Todos esses aqui estão queimados, ó, todos esses, ó. Esse aqui, aí vem esses aqui até aqui em cima. Tem 1, 2, 3 que não apresenta curto-circuito, capacitor. Então, mais uma vez, né? Nossa, Getúlio, mas então ele queimou o PCH, mas ele não queimou tudo. Sim, não queimou tudo, ele queimou um setor do PCH. E o setor que representa esses capacitores. Não só esses capacitores, tá, pessoal? Aqui do lado aqui também tem capacitor aqui do lado do PCH que também está apresentando curto-circuito. Em outros setores, bobina também, ó. Tem uma bobina aqui, ó, essa aqui, ó, do PCI Express, ó, apresentando curto, tá vendo? Tudo curto-circuito, tá? Essa aqui de cima não, só a de baixo. Mas apresenta curto-circuito. Bom, pode ser outro componente? Até pode ser, tá? Mas nesse caso aqui, o que acontece? A gente não tem esse PCH para trocar, né? Não tem chip para comprar. Mesmo que comprasse, eu já não acho que vale tanto a pena, porque PCH de placa-mãe é muito sensível. E é um pouco mais difícil de achar do que notebook, tem uma diferença de notebook e placa-mãe, mesmo sendo o mesmo encapsulamento, mas tem uma diferença. Então, tem uma grande chance de não dar certo a troca. Só que aí eu vou gastar dinheiro com peça, eu vou gastar tempo do cliente, o meu tempo, né? Vai saber, isso acontece, tá? Eu vou falar um caso aqui que acontece, não estou dizendo que seria esse o caso, mas que acontece às vezes. Eu vou pedir a peça ou importa a peça. O cliente está ciente, já avisa, ó, vai demorar 40 a 60 dias úteis. Você aceita? Aceito. Em determinado momento, né, sei lá, 60 dias úteis são 3 meses, né? Mais do que 3 meses. Então é muito tempo, muita coisa muda nesse tempo. Então pode acontecer do cliente achar outra no Mercado Livre, tá procurando lá, achei uma igual funcionando, compra e abandona essa aqui. E foda-se, né? Deixa para lá, tá? Então isso acontece, aconteceu aqui na loja. Então é muito risco para poucas garantias. Uma coisa que eu poderia fazer aqui para garantir que é o PCH, né, e para inclusive achar outro componente, seria tirar esse PCH. Tirando esse PCH, o curto tem que sumir, né? E aqui tem que continuar o curto-circuito, o curto dos capacitores aqui em cima. Isso representaria a confirmação da minha tese, né? Que peraí, realmente está queimado o PCH e a placa não tem mais nenhum outro componente queimado. Entretanto, fazer isso envolve uma solda BGA, né? Eu poderia tirar, se fosse outro componente, aí eu consertaria, né? Sei lá, um capacitor queimou, duvido muito, mas um capacitor queimou. Eu vou lá e tiro o capacitor, troco ele, depois eu rebalo e coloco aqui. Entretanto, é um chip sensível que eu vou envolver uma solda BGA, tá? E nesse caso aqui seria uma solda BGA de tirar o componente, limpar o componente, ressoldar as esferas, depois limpar de novo o componente e depois soldar. Então, quantos estágios de temperatura que esse chip vai sofrer? A chance de queimar é muito grande. Se fosse um novo,
eu não esquentaria tanto, era só uma vez, né? Porque o chip chega, rebalado já, eu tiraria esse aqui e colocaria outro. Só que aí envolve os outros riscos que eu acabei de falar, né? Antes que algum mongoloide faça alguma pergunta idiota aí que não tenha entendido o que eu acabei de falar, o que acontece também, tá? Então, nesse caso aqui, não vale muito a pena. Tá? Não vale, porque teria que importar a peça. Outro detalhe, mesmo que, beleza, eu vou fazer 4 procedimentos de temperatura nesse PCH. Só porque o stencil dele eu não tenho, por quê? Porque stencil de placa-mãe dificilmente usa. E todos os stencils de placa-mãe, quando encontra, é também na China. Então eu não compro, porque não tem necessidade. Eu tenho aqui, ó, que chegou semana passada, uma X99. Porque da X99 eu tenho alguns PCH, algumas placas que estou precisando desse stencil. Mas de uma Z170, não. Acho que é a segunda placa que acontece isso aqui, tá? Que eu recebo. E mesmo assim, o tamanho do risco não vale a pena esse procedimento. Tá? Então, nesse caso aqui, a confirmação seria tirando o PCH. Eu posso tirar também, né? Só para confirmar que é ele, beleza, mas depois eu vou fazer isso para quê? Já que eu já tenho praticamente certeza, porque os capacitores aqui em cima estão queimados, então a comunicação até o capacitor passa pelo chip, então se fosse uma coisa externa seria muito difícil passar pelo chip e cair em cima dos capacitores em cima, já que os capacitores são a última ponta, né, de ponta a ponta, essa aqui seria a última ponta, os capacitores estão em cima. E depois ressoldar de novo. Só que eu não vou rebalar, porque eu não tenho stencil. E vai que eu mando pro cliente e falo, ó, tirei aqui realmente o PCH. Aí ele leva para outro lugar, né? Um cara vai lá e tenta mexer nessa placa aqui e ver que foi retirado esse PCH e foi retirado e soldar de mau jeito, né? Sem rebalar ele. Aí vai cair mesmo explicando pro cliente isso aí, viu, gente? Mesmo explicando. Mas ainda assim, alguns clientes, né, tapam os olhos aí, os ouvidos, né, e a boca para fingir que, não, peraí, não tava sabendo disso não, né? Ouve só o que quer, escuta só o que quer. Enfim. Então isso aqui não vai valer a pena, tá? Defeito, PCH, queimou por conta de um extensor PCI Express, então fica a dica, tá? Cuidado com extensores PCI Express ou qualquer tipo de adaptador, tome muito cuidado, porque são produzidos em massa e de péssima qualidade, tá? Não tem uma indústria boa que faça isso, pelo menos que eu conheça, assim, que eu posso afirmar, comprovar isso, tá? Então, muito cuidado. Queimou, PCH detonado, tá? Eu vou só montar ela aqui de novo, tá? Cheio de parafuso aqui, ó. Vou montar ela de novo e passar para o cliente a informação que não tem como, porque a peça PCH não acha para comprar, e mesmo que achasse, o risco seria muito alto para pouco benefício, beleza? Então é isso.